Então, vamos dar continuidade à aula. Estava falando sobre acompanhamento da construção, né? Fazer um registro aqui. Então, o acompanhamento ele vai começar desde a chegada do material, né? A chegada do material, separação, o armazenamento, né? Então, aplicando todos aqueles conceitos que a gente já vem trabalhando aí nas últimas aulas, né? A organização, né? Separar, por exemplo, o aço que está chegando. Então, possivelmente você está trabalhando ali com diversas espessuras de materiais, né? Diversas dimensões. Aço de 1/4, 5/16, ou um pouquinho até menor, né? Então, você tem que armazenar ele de uma maneira onde você não fique fácil para você retirar depois, né? Assim como os perfis e os demais itens que compõem a embarcação, né? E aí é claro que é fundamental a gente conhecer ferramentas, né, que a gente utiliza para medição, né? São várias delas aí, porque a gente vai estar trabalhando o tempo inteiro com medidas, tá? Então é fundamental o conhecimento de uma simples trena, né? Saber a diferença de uma trena, saber se ela está ferida ou não. Eu mostrei na aula passada aquela trena, são duas trenas, apesar de ser o mesmo fabricante, com erros diferentes. Daí a importância da gente sempre verificar na hora que pegar uma trena nova, verificar se ela está ferida ou não. É bom ter sempre um corpo de prova ali para a gente fazer isso daí, tá? Eu sei que na prática ali a gente não vai mandar para ferir, para ter o certificado de ferição, mas é bom a gente ter um corpo de prova para estar aferindo os materiais que a gente utiliza, tá? Justamente porque, principalmente a trena, né? Pega uma trena lá, deu um probleminha, ou então chegou um lote de material novo, antes de colocar em prática, vamos, vamos aferir, que a gente trabalha na engenharia e é muito importante que a gente atenda aos critérios de medição, né, de leitura, tá? Então, daí a importância da gente estar sempre preparado para isso, né? Lembrando que eu falei, a gente trabalha com medição, né? E na prática a gente verifica que muitas vezes a gente encontra erros discrepantes. O projeto está uma coisa e na realidade está outra, né? Então na hora que a gente vai fazer as medidas não confere, tá? Então daí a importância de ter uma treina certa, saber medir, saber ver um projeto, saber medir, né? E sempre na dúvida fazer uma aferição novamente, né? Tá? Então, isso serve para toda etapa do projeto, desde o começo ao final, né? Eu listei aqui, ó, algumas etapas que a gente vai da construção, né? Desde a separação para a construção de uma caverna. A gente você construir lá 30 cavernas, né? Só que saiu diferente, você não usou gabarito, né? Você foi fazendo na trena e de repente, ao invés de puxar 10 milímetros, você puxou 10 centímetros na trena e saiu diferente. Imagine o volume de retrabalho que vai ter que ser feito, né? Então, daí é importante que a gente preza sempre, quando for uma sequência de, de cavernas parecidas, fazer um gabarito, né? Além de ficar muito mais fácil, né? É rápido, você não tem o problema de estar errando, né? É, uma caverna saiu com um tamanho diferente da outra. Não, você está dentro de um gabarito. Não tem como errar. Encaixou dentro do gabarito ali, vai sair a medida final. Então, trabalhar em cima do gabarito, como esse exemplo aí, ele é fundamental, né?
fabricação de painéis aí, de repente são uns painéis bem maiores, né? Então, é, uma peça pequena, você já vai ter um trabalho. Um painel que é uma peça bem maior, então o retrabalho, né? Ou então a complicação que vai dar lá na frente vai ser grande. Daí a importância de estar sempre fazendo de acordo com o projeto, né? De acordo, levando em relevância, né, a parte de medidas, né? Que é fundamental, né? E reconhecendo o equipamento, o material que está lá. Pô, ao invés de colocar uma chapa de 8 milímetros, coloquei uma de 6. Olha o retrabalho que você vai ter que fazer, porque você vai ter que tirar, né? Você colocou um material estrutural superior, né, com uma espessura superior, né, de repente até aí tudo bem, vai para lá que não vai ter problema de dano estrutural. Mas se colocou uma inferior, com certeza a gente vai ter que tirar, porque a estrutura ela vai ficar fragilizada, né? Então se ela for super reforçada, tudo bem, mas frágil ela não vai permitir, tá? Então, a atenção são nos detalhes. Eu sei que na hora H ali está correndo e às vezes você solicitou um material, chegou outro, você pegou sem olhar, tá? Apesar de que a maioria das empresas aí ela coloca ali a espessura da chapa. Então, dá uma olhadinha na, na etiquetagem do material, tá? Mas anda sempre também ali com um paquímetro para aferir a espessura do material que você está utilizando, tá? Então isso aí serve para qualquer qualquer outra parte no decorrer da evolução da construção, né? Seja depois no bloco, aferir compartimentos, né? Todos os tanques, as casarias, né? E as dimensões principais da embarcação. Bom, como eu falei para vocês, o acompanhamento ele é realizado diariamente pelo estaleiro, né, ou pelas empresas contratadas, geralmente pelo próprio armador, né, pelo dono da embarcação, tá? Pode ser uma empresa de engenharia ou uma sociedade classificadora, né? Então, esses profissionais, eles têm uma formação específica, né? Geralmente um engenheiro, um tecnólogo naval, engenheiro mecânico, né? São profissionais que trabalham ali na parte de caldeiraria específica, né? Principalmente essa fase inicial aí da obra que é a construção propriamente do casco e da casaria, né? Então, são profissionais que têm que entender, têm que ter experiência, vivência ali, entender de cada detalhe importante para a embarcação, tá? A gente está mostrando aqui, ó, nessa foto aqui, por exemplo, ele está fazendo uma leitura de borda livre, tá? No final, esse é o disco onde eu vou passar o laser aqui, é o disco de borda livre. Então aqui ele vai delimitar qual a capacidade de carga que essa embarcação ela vai poder carregar. Então, daí a importância de eu estar trabalhando no milímetro ali, tá? Então, essa medida exatamente aqui a gente tira no milímetro, né? Geralmente ali tem 200 milímetros, 300 milímetros, né? Isso aqui deve ser um pouquinho mais, né? Então, eu não posso errar um erro grosseiro, tá? Então, 1 milímetro, 10 milímetros de altura que dá diferença aqui, ele pode fazer com que essa embarcação aí tenha um problema de estabilidade e chega, inclusive, até levar um naufrágio, tá? Então, por isso que a gente fala, pô, a gente não brinca não, né? A gente trabalha no milímetro ali e é checado cada item que tem. Então, o posicionamento desse item também é feito pelo montador, tá? É, e é no final da obra, que isso aí depois que o barco coloca na água, é feita uma prova, é feito um cálculo, né? E aí vem o posicionamento correto desse disco aí, né? Tanto posicionamento no sentido longitudinal, quanto no sentido vertical, que é o que ele está medindo agora aí, né? Então,
A parte de montagem, ela vai envolver, tem um roteiro aqui, né? Que a gente fala, a gente faz o acompanhamento da obra, né? De forma, né, constante, né? Então, obedecer um projeto, tem que atender também um checklist, tá? Então, a gente vem falando aqui, ó, como tem que construir, o que que você precisa aprender de ferramentas, quais são as habilidades, né? Esse é do dia a dia, mas também tem outras normas que a gente precisa estar sempre atento. Ó, tem um projeto que é o referencial, né? Quando tem detalhamento é uma maravilha, quando não tem, aí já começa a ficar mais preocupante, porque qualquer erro assim, você vai colocar material mais pesado na embarcação sem necessidade, né? Ou então o inverso, né? Colocar uma estrutura lá que não suporta o que vai carregar, tá? A parte de checklist, a gente fala isso daqui, é o checklist, são os requisitos que a própria norma tem, né, para a construção. Então, na hora que a gente começa a abrir as normas da autoridade marítima, né, além do que a gente faz normalmente ali, que a gente já vai no automático, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque tem alguns pontos que exigem um requisito mínimo, tá? Então, daí a gente coloca aí o checklist, porque é bom a gente, quando tiver um tempinho, abrir, começar a estudar, né? Quais são esses anexos aí que tem o checklist, para tentar entender um pouquinho mais, né? Porque às vezes a gente chega lá, vamos colocar um simples suspiro, né? Suspiro para fazer ventilação no compartimento inferior da, do porão da embarcação, tá? Mas para cada tipo de embarcação pode ter um requisito diferente, tá? A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso aí, né? Então precisa entender, porque eu fiz naquele barco ali, nesse daqui eu vou fazer igual. Não, não é assim, né? Tem outros fatores que acabam influenciando. O tipo de embarcação, o que que ele vai levar, se ele leva um produto derivado de petróleo, se ele tem uma embarcação, aquele tanque, é tanque de água, se é tanque de combustível, né? Então, para cada um vai precisar ter um entendimento diferente. Inclusive, qual é a área de navegação dele? Se ele, por exemplo, Manaus aqui, a área de navegação 1, né? Eu tenho um critério, é uma determinada altura. Se é para Belém, né? Pô, mas é no Rio Amazonas ainda. Mudou a área de navegação, né? Não é que é no Rio Amazonas, é seguindo, né? Mudou a área de navegação, tá? É uma área mais crítica. Então, os requisitos acabam sendo um pouquinho mais severos, vamos dizer assim, tá? Bom, e a parte de teste, né? A parte de teste são vários testes que ocorrem durante a construção e pós, né? Como, por exemplo, o teste de estanqueidade, né? Do casco, né? Geralmente o montador está ali porque se deu algum probleminha, ele que vai estar dando o suporte ali, né? De repente tem até equipe de montagem que tem essa expertise, já faz acompanha a parte de teste, né? Eles executam isso, né? Claro que já tem um treinamento específico para isso, tem uma norma específica também, mas a gente vê que a equipe de montagem ela está sempre junto, da chegada do material até a entrega da embarcação. A parte de teste ela está junto. Então, a gente tem que ter uma visão do processo como um todo, né? E é importante a gente abrir mais o livro, né? Abrir mais esse leque aí para a gente não ficar sempre vendido ao vistoriador, ó, tá errado aí. Aí você vai e você faz, mas tipo, você não sabe por que que tá errado, né? Interessante é quando a gente começa a pegar, abrir onde tem as normas, né? Começa a estudar um pouquinho mais, né? Não é fazer uma faculdade lá de 3, 5 anos, mas estudar um pouquinho mais se você vai, algumas horas aí você vai conhecer, né? Vai conhecer os fundamentos, que isso é importante. Então, aí o pessoal, pô, mas para que serve uma lista de material, né? Então, o pessoal chega lá.
o pessoal do almoxarifado tem um jeito de tratar, o pessoal do projeto tem outro. Então, cada setor tem uma maneira de pensar, né? Mas vamos lá, para que serve na prática, né? Primeiro, é reduzir perdas, né? E ter prejuízo, tá? Então, quando você começa a aplicar todos os conceitos que a gente já veio falando, né? A gente, nessa chegada de material, a gente vai identificar se tem alguma avaria, né? Se tem algum material que quebrou, né? Porque é, junto com aço, que dificilmente vai quebrar, tem outro, uma série de equipamentos que a gente pode ter problema, né? De amassar, prensar, quebrar, enfim, né? Então, quando esse material chega, já é armazenado ali, a gente já tem que ficar atento quanto a isso, tá? E, é claro, verificar a parte de erro, né? Porque às vezes chega uma lista de material, você tem a lista do material daquela embarcação, ou seja, está destinada a ela, embarcação lá, mas na hora que você vai verificar, tem divergência ali, ó, tá faltando material, né? Ou então veio o material errado, ó, era para vir ó, uma chapa de 6 milímetros, veio de 8, ou então veio de 4, né? Então, não vai dar. Tem que voltar o material, né? Verificar o que ou verificar com o pessoal de compra o que aconteceu, tá? Então, daí a importância a gente saber, ó, se não é receber, a gente tem que receber o material correto que a gente vai utilizar, tá? Então, chegado o material, tudo ok, né? Organizar ele no estoque, né? De forma que a gente vai ser fácil para o manuseio no momento que a gente precisar utilizar. Então, nessa fase ainda a gente está avaliando a conformidade de cada item, tá? Então é importante a gente verificar a qualidade do material, a quantidade, a especificação do material. Então, você tem a lista lá, por exemplo, lá, aço naval, especificação tal, né? Tanto de chapa, tantas toneladas, ou então tanta chapa com a seguinte medida, né? E aí a gente vai verificar se realmente é que é aquele material que veio, né? A especificação dela, né? E esse detalhamento é importante a gente estar logo no início, porque se você não fizer, aí você vai começar a utilizar e aí você perde o controle. Então, quando a gente começa a ter o controle desde o início, a gente começa a controlar o estoque. Opa, essa semana eu vou utilizar tanto, né? A outra tanto, porque às vezes a empresa só comprou metade do material. Então a gente sabe que ó, dá para trabalhar esse mês, né? No próximo mês tem que chegar material, senão a obra para, tá? Muitas vezes a obra para porque o material não foi comprado por completo. Comprou o material que era pro final da obra e o material que era para o começo, para o meio da obra não chegou. Então a gente tem que ficar sempre de olho nisso daí, né? Bom, aqui é um modelo de uma lista de material, né? Então lá, um exemplo aí, ó, chapa de aço naval, a espessura de 1/4, especificação do material, né, um STM A31, quantidade, 16 peças, né? Outra chapa, 516, quantidade, 30 peças, né? E aí por diante. Ah, tem também os perfis estruturais, ó, então perfil 3x3 por 1/4 de polegada. Ah, geralmente ela vem a medida em polegada, né? Quando a gente compra material metálico, né? Ah, a quantidade, ó, 140 peças, ó, chegou essa quantidade, chegou mais ou menos, né? Qual o comprimento? Era de 3 ou de 6 metros, né? Outro perfil, a mesma coisa, quantidade. Então, é fazer o cara crachá, ver, chegou tudo isso, beleza. Não chegou, relatar, né? Então, quem faz isso é o pessoal do almoxarifado, mas será que ele vai conhecer aqui, ó, esse detalhamento aqui, ó?
a espessura do material, as dimensões do material. Então, é interessante tá de olho lá, porque de repente chegou lá, ele não tem essa afinidade que o pessoal da operação mesmo, ele tem. Então, geralmente vai um ajudante, pelo menos lá, tá ferindo essa situação aí do dimensionamento do material que está chegando. Bom, feito isso, chegou o material, começou a obra, né? Então você vai receber um plano de corte, né? Então, aonde você vai pegar a chapa lá e vai cortar, né? Para tentar ter um aproveitamento melhor possível. Então vai vir o detalhamento do projeto, né? Dizendo como que vai ser cortada cada peça, né? Você vai pegar uma peça, tem a chapa de aço que não vai precisar cortar, tem outras que vão precisar cortar, aquelas que vão precisar cortar, como que serão cortadas, né? Então vem um desenho, né? Ou você faz o corte manual, ou você coloca em cima de uma máquina que vai fazer o corte. Ou seja, tem sempre alguém ajudando ali a parte de montagem, né? E cada peça dessa daí vai receber uma numeração. E depois eu vou ter que começar a montar meu quebra-cabeça. Então, daí a importância da quem trabalha ali com a parte de projeto detalhado, tem que saber que eu vou ter mais informações, né? Eu tenho uma planta, cada planta vai ser dividida em vários pedaços, cada pedaço tem uma numeração, tá? Então ela saiu do corte, ela já vai receber uma numeração, né? Vai receber um código lá, vamos dizer assim. O código vai ter a ver com o número da embarcação e o número da localização daquela peça lá, né? Então, cada peça vai receber uma numeração diferente, tá? E aí, com isso, a gente vai ter um desperdício menor de material. Que desperdício acaba tendo, né? Mas vai ser tendendo a zero. Essa é a ideia. Tá? Então, esse plano de corte detalhado, geralmente, aí, quando vem uma pessoa acompanhar de fora, ele está querendo saber onde que vai estar cada uma dessas peças aí, qual é o momento que vai estar, tá? Então, quando o barco é classificado, ele é mais rígido ainda, né? Então, tudo é rastreado. Então, da importância da gente saber. Por quê? Eu preciso saber se o material, com aquela especificação lá, um aço naval, ele está sendo empregado exatamente naquele. Não tem mistura no meio do caminho, né? Daí a importância de estar codificado todas as peças ali, né? Então, essa codificação, ela vem do projeto que tá detalhada ali. Bom, eu coloquei aqui corte com ferramenta certa. Por que isso? Né? Porque às vezes o pessoal pega o material e vai cortar. Eu vou ajudar aqui. Só um minutinho. Pessoal, repita depois de novo aí o que o senhor falou. Código. No detalhamento, né, a gente vai construindo peças, corte, tudo que é peça que é cortada é codificada. Então você vai colocar um código, uma numeração, né? Por quê? Porque depois, com aquela numeração, aquela peça ela vai para o estoque, ou vai para o pé da obra lá e vai ficar um tempo lá até chegar o momento dela entrar, tá? Então, pelo código dessa, eu vou saber aonde que é a localização daquela peça lá, tá? Ok? Positivo. Tá? Entendido. E E corte. Qual a maneira certa de cortar? Na verdade, qual é a ferramenta certa, né? Quais ferramentas que eu estou utilizando para cortar, né? Porque de repente o cara está cortando lá uma peça, ó, estou fazendo um barco misto, aço e alumínio, né? Daqui a pouco ele está cortando um material com material de aço naval. Daqui a pouco tem que cortar uma peça em alumínio, o cara vai colocar lá, vai fazer o corte com o mesmo tipo de material, né? Uma pessoa experiente, não, mas sempre no time é muito dinâmico, está sempre entrando profissionais e saindo, né?
Então, às vezes a gente está começando a treinar alguém, e aí eu falo, eu já sei cortar. Ele pega o material errado, vai colocar para cortar um alumínio, daqui a pouco ele estragou toda uma chapa ali. Então, ter o conhecimento de cada material tem que ter uma ferramenta específica, né? Na verdade, se você tiver o treinamento específico, se for qualificado, você, opa, não vai nem fazer isso, né? Até porque, de repente, chegou um material lá, o material é diferente, e aí você vai fazer o corte, né? Que o montador acaba virando uma maçariqueiro, né? Ele vai cortar também. Só que se ele não regular direito, né? Pegar uma peça mais grossa, por exemplo, ele vai ficar lá com o maçarico lá e não vai sair do lugar, porque a quantidade de componente que ele está utilizando lá, ele não vai servir para, não vai dar calor suficiente para ele fazer o corte, não vai esquentar o suficiente para fazer o corte, tá? Então são pequenos detalhes aí que fazem a diferença durante o trabalho, né? Ou então, vai demorar muito mais para fazer. Oh, por que está demorando para cortar? Porque está utilizando o material errado. Ou então, até mesmo o acabamento do material que você fez o corte, ele não foi o mais indicado, né? Então, depois vindo a pré-montagem, né? É um processo para acelerar o processo construtivo, né? A gente ganha tempo porque a gente começa a dividir o time, vamos dizer assim. Então, eu coloco um time para fazer acessório, eu coloco outro time para ir cortando as barras de um tamanho específico, né? Para depois eles vão fazer a pré-montagem ali das cavernas. Então, a gente começa a setorizar isso, a gente ganha muito tempo, né? Então, construção de peças pequenas, tá? É feito em oficinas separadas, tá? É, e depois a gente junta tudo, né? E faz a montagem no local, né? Bom, aqui são exemplos aqui de peças que a gente pode estar construindo simultaneamente, né? Então a gente chama aí da pré-montagem, né? Então a gente está montando cavernas, né? Estou montando cabeças. A gente pensa que o cabeça é simples, né? Um tubo ali. Não, ela tem uma estrutura interna também, porque imagine que aqui eu vou levar, ó, isso aí é 12 toneladas, tá até pintado aqui, ó, 12 toneladas. Então, não é uma chapinha por fora só. Tem que ter uma chapa reforço aqui, porque o baque que ele vai levar é muito grande. A gente está levando um conjunto de embarcações, né? Pegando os banzeiros bons que tem aí pelos rios, né? Essas ondas boas aí. Se não tiver um cabeço reforçado com a estrutura para suportar tantas toneladas, no primeiro banzeiro quebra esse cabeça e arranca a chapa do convés, né? Então tem todo um processo aí e o ideal é que você vai fazendo separado, né? Um monte de pecinha pequena. Então você não faz um cabeça. Na embarcação ali você vai fazer 12, 20 cabeças para colocar em cima de uma embarcação, né? E aí então você põe numa oficina que vai fazendo isso daí, é uma outra oficina de pré-montagem, né? Então, hoje tem empresas que vendem só isso daí, só fabrica essas peças pequenas, né? Pequena entre aspas, né? A gente pega uns cabeços aí, que agora sei, 12 toneladas, né? Escotilha de acesso ao porão, daqui também é um outro modelo de escotilha de acesso, agora com visor aqui, que esse daqui é específica para aquela embarcação que transporta derivados de petróleo, né? Então, quando você não precisa abrir ela para ver quanto de produto tem lá dentro, você abre aqui, é um visor, né? Ela tem um vidro temperado aqui, você consegue visualizar se tem combustível ou não, sem precisar abrir aqui a escotilha como um todo. Você abre aqui para ver se tem um combustível, né? Ou seja, evitando que você abra a escotilha e tenha acesso direto ao gás que está lá dentro do compartimento. Enfim, tem N suportes
que são necessários dentro da embarcação e são fabricados paralelamente, tá? Então, a gente ganha tempo no avanço aí do processo, né? Olha só, na oficina aí a gente vai fabricando ali, seja acessório do convés, acessório de rede, borboleta, enfim, tem N materiais que a gente vai fabricando e guardando ela, porque uma hora ou outra eu vou precisar usar, né? Então, já está pronto, é só posicionar. Aí a gente, como montagem, a gente vai lá, pega e já leva direto para o local só para fazer a instalação, né? Então, é uma fase, a pré-montagem, uma fase que vem antes da montagem, montagem final. Bom, e a própria montagem, como a gente já veio dizendo, né, ela serve para finalizar a construção do casco, né, ou de um bloco de um casco, né, de toda aquela casaria que vem acima do convés da embarcação e todos aqueles apêndices, né? A gente fala, pô, mas quais são os apêndices? Um barco, quando ele está propulsado principalmente, ele vai ter um monte de outros itens ali. Então, a parte de sistema de propulsão, a parte de sistema de governo, né? Aparentemente a gente, né, não vê ali, mas quando a gente vai no casco pela parte externa, a gente vê lá ó, a linha de eixo, a gente vê o hélice, a gente vê, né, o dedo. Então, toda aquela estrutura lá, ela tem que ser é, instalada obedecendo também um projeto específico, que é a linha de eixo. Se você fizer de qualquer maneira, o barco, ao invés de sair, ele vai sair todo vibrando como um todo, né? Tá? Então, montagem, os apêndices, né? Bom, e aí não só os apêndices, tem tanto acessório, né? Eu mostrei algumas fotos ali, tudo isso é feito dentro do estaleiro, né? E quem faz é o montador. Então ele tem que saber, por exemplo, uma balaustrada, como que eu vou montar uma balaustrada, né? Então tem uma norma específica de como monta uma balaustrada, né? Ah, mas é, o armador quer diferente. Ah, então vamos ver quais são os requisitos que o dono da embarcação quer. Então, daí que eu falo, o projeto é importante, né? Porque, vou fazer o que a norma pede, o que a norma da Marinha pede, vai atender. Mas será que é isso que o armador quer? Ele não quer alguma coisa melhor, né? Então, a parte de escotilhas, consoles, jazente, vou para o jazente de motor. Pô, tô trabalhando aqui com espessura do barco de 6 polegadas. Quando você vai para o motor lá, você vai ver pô, é meia polegada. O negócio é gigantesco, né? É outro padrão, né? Até mesmo a gente vai trabalhar com parte hidráulica, vamos trabalhar com parte elétrica. Você precisa de um monte de base para fazer um monte de suporte, né? Porque você tem uma série de equipamentos ali, você precisa estar instalando. Então, todo esse acesso aí, todo esse material, você precisa de equipe de montagem que vai estar ali dando aquele apoio, tá? Tanto na fabricação quanto na instalação no determinado local. Bom, e tudo isso atendendo a orientação técnica, né? Então, esse é um ponto importante. Não apenas fazer por fazer, mas fazer obedecendo à instrução técnica ali, tá? Ou o detalhamento daquele determinado projeto. Montagem, né? Da estrutura deve ter um detalhamento, né? De montagem, preferencialmente, tá? Eu falo por que preferencialmente? Porque quando eu vou num estaleiro de determinado porte, ele tem ali, né? Quando eu vou num local que eu não tenho um determinado porte, nem sempre vai ter o departamento ali de engenharia que vai fazer.
o detalhamento de desenho e vai descer para fazer, tá? Então, daí a importância da gente conhecer os dois, como fazer com o detalhamento e como fazer é, pelas boas práticas, vamos dizer assim, né? Então, aqui a gente está mostrando aqui, ó, o jazente do motor aqui, tá? Onde ele tem uma espessura bem maior do que a estrutura do casco da embarcação. Geralmente, quando a gente pega o casco da embarcação, a gente pega a estrutura principal somente, né, dos elementos transversais e longitudinais, né? Mas quando a gente entra dentro da praça de máquina, a gente vai verificar que a estrutura lá é bem mais robusta, né? Isso tem um porquê. Vou colocar algumas situações aqui. Por exemplo, aqui, ó. Essa estrutura aqui do motor, né? O jazente, a gente, é o nome técnico dele, né? Você vai verificar que é uma estrutura bem mais reforçada. Ela tem uma espessura maior, ela tem uma base aqui, ou seja, essa flange aqui mais, mais larga, justamente para a gente assentar a máquina ali, tá? E é feito um cálculo para isso aí, porque o motor ele vai vibrar, tá? Então tem que transferir essa vibração, essa energia aí para minha embarcação de modo que ela não se treme inteira, tá? Então a gente coloca tem até um cálculo aí para isso daí. Então daí que a gente vai começar a entender por que que os elementos estruturais aí são mais robustos, né? É para aliviar um pouquinho essa tensão, tá? Porque se fosse uma chapinha fina, ela ia vibrar bem, bem mais fácil, né? E até o prolongamento do jazente. Porque o jazente não é só onde está o motor. Não, porque você tem que colocar um determinado peso ali, tá? E aí você distribui isso na estrutura do jazente. Então você vai ver ele começando antes e terminando depois e nunca aqui nada. Então, geralmente ele vem aqui, ele vem fazendo um ângulo de caimento, tá? Que é para aliviar a tensão da embarcação. Senão ele ia jogar se você deixasse quinado, ele ia jogar direto no casco da embarcação, tá? Então você nunca vê um jazente, ele acabou aqui no reto, tá? Ele vai com ângulo para ir aliviando a tensão no decorrer do comprimento dessa estrutura aí, tá? E é claro, pessoal, a gente não vai ver aqui alinhamento do motor, porque a aula não ia chegar nesse nível aqui, ó. Envolve muito mais do que isso daqui. A gente apenas está no posicionamento da estrutura que vai assentar ele. Que depois também vai passar por acompanhamento aqui, ó, do inspetor, né, do historiador da Marinha, da classificadora, né? Então, tudo que envolve essa parte construtiva é verificado, né? Então, quando a gente entra dentro da praça de marketing, a gente verifica que é um porão muito complexo, né? Então, diferente dos demais porões, né, onde praticamente só tem estrutura, na praça de máquinas a gente vai ter máquinas, bombas, redes, parte elétrica, quantidade de equipamentos instalados lá, e cada um a maioria deles tem que atender requisitos, inclusive da norma da Marinha. Então, às vezes, a gente pega ali, vou fazer isso aqui desse jeito aqui. Eu entro num monte de embarcação lá, não sei se vocês estão observando aqui, ó. Aqui tem um motorzinho aqui, um motor elétrico, do lado da bomba, né? Então, quando essa bomba é bomba de transferência de óleo, por exemplo, eu tenho que ter uma bandeja de contenção aqui. Por quê? Numa hora que der um vazamento ou for fazer uma manutenção, eu vou ter que tirar essa bomba, né? E aí, no momento que eu faço isso, com certeza vai cair um pouquinho de óleo, né? E esse óleo não pode ir para o fundo da embarcação, tá? Então, ele cai ali nessa bandeja e aí fica fácil fazer a limpeza depois, tá?
Então, e na prática a gente vê que boa parte das embarcações não tem isso, né? Por quê? Ah, é feita no beiradão aí, o pessoal nunca fez, não precisa. Lá atrás, a turma podia falar que nunca fez, né? Hoje em dia é obrigatório, é regulamento, né? A norma aí, a norma é de 98. Então, lá já tem ali um bom tempo aí que já deveria estar seguindo todas, todas essas normas, né? Professor, Oi, Renato. boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Também, além dessa bomba que o senhor está falando também existe também aquela meu Deus, esqueci, da bomba, como é? Motobomba, né? Também, né? Que joga pelo canhão a água, né? Ah, são duas situações. Você tem o motobomba, que é aquele portátil, né? E aí você tem um canhão que, para alguns tipos de embarcação, que tem relação aqui com a bomba de incêndio, né? Aquele canhão que tem, por exemplo, em cima de rebocador portuário, né? Eu tenho um canhão lá no convés, lá em cima, né? No Tijupá, lá no último convés, que ele serve como que é um tipo de embarcação, é um rebocador de apoio portuário, ele serve também para ajudar a combater incêndio, né? Então, ele tem que ter uma força, uma pressão, vamos colocar, gigantesca aí, para fazer esse serviço. E aí, geralmente, tem algumas embarcações que colocam um motor específico para ele. Então, você liga o motor para ligar essa bomba aí e eu consegui jogar a água por esse canhão de água aí, canhão de incêndio, né? Então, você tem desde de bombas pequenas até canhão de água, né? O canhão para combater incêndio que fica lá no último convés. Então, você tem. E para isso você precisa ter, saber aonde você vai colocar, qual que é o melhor local, né? Qual é a base que eu preciso para colocar, porque uma coisa é uma estrutura para colocar um motorzinho desse daqui, ó, motor aí de meio HP, né? 3/4. Outra coisa é um canhão de água ali você vai ter, às vezes você vai na embarcação lá, tem um motor lá um motor grande lá de 40, 60 cavalos lá, 60 HP lá, só de um canhão, né, ou até maior, né? Ou seja, aí você vai ver que eu não posso colocar qualquer estrutura, qualquer base para cada equipamento que está lá. Então tem que ser dimensionada para o que vai ser feito. Pessoal, toda essa parte de tubulação também faz parte da montagem, tá? Então, você tem o montador específico que toma conta de tubulação, né? É igual o soldador específico que solda a tubulação. Não é qualquer um. Você vai ter que especializar um pouquinho mais. Por quê? Olha a quantidade de curvas que tem aqui. Então, a curva ela tem que estar exata ali. Então, faz a curva, faz a montagem. Não, é muita flange. Então, os cuidados são e tem que atender um determinado grau, porque é 90 graus, 90 graus, não pode ser um pouquinho maior. Se for um pouquinho maior, eu vou ter problema na hora de encaixe, né? Então, a quantidade de conexões que eu tenho numa rede aqui são inúmeras, tá? Então, é um trabalho bem detalhado, tá? Ah, mas tem um detalhamento do projeto? Vai. Mas fique sempre atento, porque às vezes o, o desenhista lá colocou uma medida a mais sem querer, depois eu vou ter que fazer um. Então é interessante estar sempre fazendo e ajustando ali no local, tá? Bom, imagine quanto de rede que a gente tem, né? Eu tenho a rede de incêndio, né? Esse daqui, por acaso, duas bombas de incêndio, que deve ser. Eu tenho rede de água doce, rede de água potável, rede de água servida.
rede de esgoto do porão, de óleo diesel, eu tenho a transferência de óleo diesel, né? Ah, se o meu barco ele vai para o mar, eu tenho água salgada, e aí por diante, né? Então, aí quando você vai começar a contar, pô, a quantidade de redes é tão grande se a gente não ficar atento, né? Entrar com a rede no momento certo na embarcação, depois eu vou ter problema, né? Aqui é só para já vou aproveitar pegar essa foto aqui e dar algumas orientações. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma caixa de bateria aqui, ó. Geralmente no desenho ali vai estar lá, ó, tem a base de bateria. Só que a norma diz que eu tenho algum requisito, né? Ó, essa caixa de bateria ela tem que estar a 400 milímetros do piso, tá? Então, eu nunca posso colocar a caixa direta ali no piso. Então, ela vai ter que ficar um pouquinho alta, a bateria não pode correr, a altura que está ali não é põe essa de qualquer jeito. Então, tem uma norma específica. Lembra do checklist que a gente falou lá no começo da aula, né? Esse é um dos itens que está lá naqueles 200 itens que a norma pede para quando a gente vai fazer uma vistoria. Então, daí a importância da gente começar a conhecer um pouquinho mais, porque não é lá, faz ali. E muitos coordenadores chegam e falam, faz a base da bateria. Só que não dá referência para você, dá a bateria para você só. Só que ninguém fala, ó, a altura tem que ser tanto. Se não falar da altura, o que que vai acontecer? Você vai fazer a base, né? Vai entregar para o coordenador, beleza. Quando vem o vistoriador fazer a vistoria na embarcação, vai falar, ó, tá errado isso daqui. Eu falo, não, fiz certinho, doutor. Não. Qual é a altura que tem que estar aqui? Tem que estar 40 acima do 40 centímetros do piso. E não tá 30, tá 20, né? Aí você vai ter que cortar e aumentar, deixar isso mais alto, né? Então, estou falando aqui de um item da praça de marcas. Agora, se a gente começar a observar aqui, ó, a quantidade de equipamentos que a gente está conseguindo visualizar através dessa foto, né? Cada um desses aqui, cada um desses itens aqui, tem que obedecer um requisito, tá? Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui. Aqui é só um filtro de óleo. Então, lembra que eu falei, ó, tem que ter uma bandeja aqui para conter o óleo derramado? Então, aqui o filtro a gente troca direto, né? É igual filtro de carro, de tanto em tanto tempo você tem que trocar, né? Então, vem aqui, na hora que eu desconectar aqui o filtro para fazer a substituição, o resíduo caiu, tá? E como que eu vou tirar ele, né? Bandeja de contenção, isso é normativo, está lá no checklist, né? Então, como que tem que ser? Esse é o detalhe. Às vezes, a norma fala o que tem que ter, lá não te orienta. Diferente aqui, a bandeja aliás, a base das baterias. Então, lá, a norma já fala, tem que estar 400 milímetros de altura. Já a bandeja para pegar o óleo, ela não fala nada, tá? E aí a gente começar a observar aqui, a gente vai ver, ó, um monte de suporte, né? Ó, tem aqui um compressor aqui, tem um suporte aqui, né? Tem o estrado aqui em cima. Ó, como que eu vou colocar o estrado aqui em cima, né? Então, vai fazer estrutura para assentar esse estrado aí, né? E aí você vai somando a quantidade de mini trabalhos necessários. Aqui já praticamente já entrou nos acabamentos finais, vamos dizer assim, né? Tá? Então, a quantidade de itens que a gente vai encontrar dentro de uma praça de máquina, falo para a turma, quando eu vou a bordo, eu gosto primeiro de ir na praça de máquina, porque é muito demorado, é cansativo, né? Você fica exausto lá, vamos dizer assim.
e depois eu vou nas outras áreas já é mais tranquila. Mas eu tenho colegas que falam, não, Alex, primeiro eu vou lá no comando lá em cima e por último eu vou na praça de máquina. Então, cada um trabalha de uma maneira, né? Fica a critério, tá? Quem tá na parte final da construção, verifica que quando chega aqui, o trabalho parece que não anda, porque é muito detalhe, né? O local é quente, não é agradável, né? Mesmo com a ventilação, aí vem o barulho, você liga a ventilação, mas enfim, é uma parte também. Mostrei aqui, ó, só essa imagem aqui, ó, arranjo de luz de navegação. Também tem um projeto, não adianta falar, vou fazer igual. Será que você vai fazer igual que estava errado? Né? Então, pega-se o plano de luz de navegação e vamos fazer, porque praticamente é só um mastro e luzes, né? É um mastro principal e tem alguns braços, tá? Porém, ele tem que respeitar um determinado espaçamento, tá? Por isso que a gente tem um plano de luz de navegação. Então, ele já vem já com detalhamento esse plano, dizendo qual é o espaçamento que tem de um, qual é a cor de cada lâmpada. Isso da parte de montagem, né? Depois tem a parte elétrica aí que eu não vou entrar no mérito agora, tá? Bom, e um monte de acessórios que tem a bordo, né? Então a gente vai verificar, ó, tem uma embarcação que tem um cabeço gigante na proa da embarcação, eu tenho um guindaste, né? Tem um guincho aqui na proa, né? Esse aqui é um rebocador de uns 30 metros aqui, é, se você começar a olhar a base dele aqui, ó, o jazente dele aqui, a estrutura, você vai verificar que ele, acima da chapa, ele tem uma sobrechapa, né? Justamente para que precisa de um reforço, né? Então, dependendo o tipo de reforço que você tem que fazer uma contra-chapa embaixo também. É igual esse cabeço que está aqui, ó. Olha ao redor dele aqui, você vai perceber que tem uma chapa ao redor dele. E é uma chapa grossa, não é uma chapa pequena, tá? Então, tudo isso é calculado. Eu não posso simplesmente colocar lá em cima do convés. Porque na primeira puxada, né, o primeiro tranco, os trancos são fortes, né? Ele vai puxar o convés, vai rasgar. Aqui a gente tem as escotilhas também, são acessórios. Vamos posicionar. Posicionar como? Tem um plano, né? Que vai dizer a localização exata de cada uma dessas escotilhas aqui, ela vai dar acesso ao interior do casco, né? Então eu tenho que saber exatamente o local, porque de repente eu tenho uma antepara aqui. Eu coloquei 1 metro para frente, eu coloquei a escotilha no local, né, que de repente eu não vou ter acesso ao porão que eu precisava. Então, o posicionamento de cada um elemento desses aqui, cada equipamento, cada acessório de casco, ele tem um posicionamento correto, tá? Então, eu não posso simplesmente colocar em qualquer lugar, não, que eu vou ter problema, tá? Ó, isso aqui é a estrutura de um empurrador, né? Mas é um empurrador que leva essas balsas oceânicas, né? Que anda no meio do mar aí. Então ele tem um pino que ajuda a travar ela, tá? Então só é um tipo de estrutura aqui que demora, vou falar, demora mais para fazer essa estrutura do que um barco, né? Porque é muito detalhe, né? E tudo tem que ser na medida, né? Você pega o projeto, vai, calcula, né? Encaixa ali, faz simulação para ver se vai dar certo ou não. E a enjambre é grande. E uma chapa de reforço desse aqui, pode colocar aí que é meia polegada. Então é um negócio bem que não é fácil de trabalhar. E aí você precisa trabalhar com precisão, uma chapa de grande porte, né?
olha só, se vocês perceberem aqui, esse barco já está na água quando a gente está trabalhando nessa caixa aqui, ó. Nessa. E você tem que tomar cuidado, porque você está utilizando equipamentos de guindaste ou matalha e para levantar esse tipo de peça, e ela vai encaixar certinho ali. Então ela tem que encaixar, dar o ângulo. Então, às vezes você tem que fazer um gabarito antes, né? Ó, deu certo, agora a gente vai lá e coloca e instala o quebra-cabeça lá no que vira um apêndice novo isso daí, né? Bom, feito todo o casco, né? E a gente começa a trabalhar na parte das casarias, como eu falei para vocês. Muitas vezes a gente trabalha em blocos, porque enquanto eu estou construindo o casco, já tem uma outra equipe fazendo a casaria. Depois o movimento, né? Se eu tiver equipamento para fazer a movimentação de blocos, você movimenta, ó, pus um convés, depois você pôs o outro, né? E aí, ao invés de você ter uma equipe para fazer tudo, você contrata ali quatro, cinco equipes, divide cada um. Ao invés de eu demorar um mês, aliás, 2 meses para fazer tudo isso daí, eu consigo resumir para um mês e 10 dias, né? Você ganhou tempo, né? Por quê? Ao invés de fazer um convés, depois faz o outro, depois, né? Você fez tudo, depois só colocou um em cima do outro. Ganha, ganha tempo, né, na produção. Bom, está mostrando aqui, esse é um outro tipo de embarcação, né? Umas balsas petroleiras, né? Então aí você tem outros acabamentos que vêm, né? Você tem empurrador, casaria e tal, mas quando você pega uma balsa tanque, né? Que transporta derivados de petróleo, álcool, apesar do casco, é muita estrutura, né? Mas você tem a parte de rede, tá? Só que aí a rede, as bitolas são outras, né? Ao invés de eu trabalhar com tubulação de 3 quartos, 1 polegada. Aqui eu já tenho 4 polegadas, 8 polegadas, o negócio já é mais robusto, né? Então, toda essa parte de rede também tem que fazer atendendo o projeto de rede da embarcação, né? Ou seja, além do projeto da embarcação estrutural, vem um projeto de rede, né? Que aí vai colocar para a gente qual é o posicionamento de entrada e saída de cada uma dessas redes, né? O que tem que ter em cada uma dessas redes, né? Porque não é só a rede, né? Ela tem ó, seus acessórios. Aí você vai ver, pô, esse é um tipo de marcação. Para que isso aqui? Pô, tem que ter uma escada, tem que ter uma rampa, né? Então tem que fabricar uma rampa. Ah, mas não é do barco. Ele faz parte da embarcação. Então, esse tipo de embarcação específica, ele precisa ter essa rampa, né? Então, qual o material que eu vou colocar? Um alumínio ou um aço? Então, até algum tempo atrás, o pessoal fazia em aço, negócio pesado que só. Você jogava assim, causava faísca. A norma, ela é contra isso, né? Você tem que posicionar lá esse tipo de rampa de forma mais fácil possível, né? Sem causar atrito, principalmente, né? Então, hoje, esse tipo de rampa aqui já está sendo substituído por rampas em alumínio, né? Bom, daí a importância da gente conhecer, ó, como funciona, essas fases de montagem, de pré-montagem, né? E saber o porquê que a gente também tem que atender a legislação, né, pertinente à construção da embarcação, né? Esses requisitos estão dentro das normas da autoridade marítima, né, como esse daqui, ou dentro de livros de regra, né? Eu tenho a Sociedade Classificadora Nacional, tenho duas, e tem internacionais aí que são várias, né? Então, cada item que
está a bordo da embarcação, com certeza você vai verificar lá que tem algum requisito específico para ela. E esse requisito a gente tem que atender, tá? Então, às vezes não tem dentro da norma, então vou lá, abro a regra da sociedade classificadora, tento encontrar, né? Como eu falei, tem duas, né, classificadoras nacionais, então às vezes é mais fácil a gente de abrir a norma e fazer a consulta, mas tem as outras aqui que você abriu aí, faz a consulta em inglês, você consegue adquirir também. Bom, eu deixei aqui, ó, uma frase, né? Fazer o certo para não refazer. Qual o sentido disso daí, né? Eu já citei agora há pouco aí a questão da base da bateria, né? Ah, lá no projeto fala que tinha a base da bateria. O cara colocou a base da bateria. Mas ele respeitou a altura. Se ele não tiver conhecimento, ele vai fazer a base da bateria. Mas ele não vai atender a norma. Por isso que eu falo, vamos fazer o certo para não refazer. Tá? Então, daí a importância de eu ter um profissional qualificado que conhece as normas do que ele está trabalhando. Tá? Então, esse profissional deve estar atento e sempre preparado para evitar erro. Tá? Imagine, tem embarcação que a gente vai que tem lá 5, 10 bases de bateria. Tem bateria que só. Imagine se tiver tudo errado. Então ele vai ter que tirar tudo e refazer todas elas. Né? Então, depois de pronto, você ter que refazer, não é legal. Além de perder tempo, você perde, né? Você fez um trabalho, vai desfazer, ninguém gosta de estar desfazendo o que já fez, tá? Então, daí a importância da gente conhecer para saber, ó, próxima vez ali eu já sei que vou instalar a base de bateria, tem que ter esse pré-requisito aqui. Então, se vocês puderem consultar pelo menos os anexos da norma, tá? Eu vou depois disponibilizar para vocês. Não vou falar para ler a Norman, porque a Norman aí são 500 páginas ou mais, não tem necessidade disso, mas pelo menos conhecer os requisitos técnicos aí que é necessário ter a embarcação para ela poder receber o certificado e poder operar. Então, daí a importância da gente, pelo menos, conhecer para evitar de fazer o erro. Então, quando você conhece um pouquinho, ou então tem dúvida e sabe onde pesquisar, você vai fazer o trabalho mais preparado. Né? Bom, tem um monte de requisitos. Já falei para vocês ali, são uns 200 itens que tem que ser cumpridos, né? Ou seja, fora o papel de ir lá, pegar o material, cortar, unir eles, né? Fazer a pré-montagem, fazer a montagem, o nivelamento. Então, você tem que ficar atento também com os requisitos para cada um desses itens que você está fazendo, né? Por exemplo, requisito de casco, o que eu tenho que ter com relação ao casco? Ó, no casco eu tenho algumas aberturas, né? São as portas de visita, né? Escotilhas ali. Então, está no local correto? Beleza. Ó, tem um suspiro, né? Que também é uma abertura, mas esse suspiro aqui serve de ventilação. Então, qual que é o posicionamento, né, de cada um deles? Quais são as dimensões? Eu tenho dimensão específica para isso? Tem, né? E aonde vai estar? Muitas vezes está no livro de regra ou então na norma da autoridade marítima, tá? Bom, estrutura, pessoal, tem mais do que isso, tá? Estou aqui resumindo aqui pra, de forma que a gente consiga atingir o objetivo aqui. Estrutura, né? Então, na hora que a gente está montando a estrutura, como que é a união dos elementos, né? Qual que é a dimensão dos elementos que a gente está utilizando ali, né? É, então, tem que ficar atento ali como que, na hora que eu cortar a peça, como tem que ser cortada, ela tem que ser chanfrada. Então, tem local que tem que ser chanfrada, tem local que não precisa.
como que eu vou fazer a união do elemento estrutural. Então, tudo isso eu tenho que conhecer, né? A paz aí que é assim, não é bem por aí. Eu vou... Positivo, professor. Você sabe, isso me lembrou da. Você falou do chanfrado, né? Quando a gente vai montar a base ali da âncora, e a gente bota os anelos ali e tal, né? Aquela parte toda ali da âncora tem que ser chanfrada para poder a âncora correr tranquila, né? Sim, toda o local ali que me falhou o nome aqui agora, por onde passa a âncora ali. São tantos termos técnicos que a gente acaba fugindo, né? A gente usa pouco, mas enfim, toda a parte estrutural, eu tenho que ficar atento ao detalhamento. Quando eu tenho um detalhamento, né, é, a gente consegue ter uma precisão melhor, né? Quando não tem, você só vai fazendo do jeito que dá, né? Eu falo por quê? Só para vocês terem uma ideia de noção, assim, a nível de valores, né? A turma quer o projeto, chega, quanto é o projeto? Lá, 10 mil, 15 mil. Só que esse é o que apresenta para a Marinha. Na hora que eu falo, ó, você precisa ter o detalhamento. Mas e quanto que é o detalhamento? Só o detalhamento já aumenta aí 50 mil, 40 mil. Por quê? Aí o cara corre, não quero detalhamento não. Mas ele faz a embarcação dele lá de 5, 10 milhões, mas não quer pagar 50 mil no detalhamento, né? Então, se você não fizer um detalhamento, o que que vai acontecer? Você vai ter uma dor de cabeça gigantesca. Não só com a parte de estrutura, mas com todos, todo o restante também, tá? Então, às vezes o cara corre lá de pagar uma mixaria, né? Pra gente falar, pô, 50 mil tava bem, eu ia trocar de carro. Mas para eles é fichinho isso daí, né? Mas também não quer pagar, né? Só que se ele não investir e fazer o detalhamento aí, ele vai gastar muito mais com o retrabalho, né? Por quê? Porque quando você não tem um detalhamento, você faz, deu errado, desmonta e faz de novo. Pô, quanto você já perdeu para fazer e para desmanchar, né? Então, às vezes, você perde o material. Pessoal, também estrutura não só a parte de união de peças, né, mas a parte de dimensões, né? Tudo quanto é o dimensionamento, né, dos elementos, tudo isso tem que estar com o olho atento o tempo inteiro, né? A parte de equipamentos, né? Então tem muitos equipamentos que precisam de uma estrutura, né? Como eu falei, o caso da base da bateria, né? Então, ela tem que atender uma determinada altura ali, né? Então, tem que saber disso daí. Ó, tem um suspiro, né? O suspiro também tem que ter uma certa altura, né? Então, são itens de norma, né? Mas a altura pode ser maior? Pode, não pode ser menor, né? A norma, ela fala em requisito mínimo, né? Então, acima disso, não tem problema nenhum. A parte de habitabilidade. Quem já ouviu falar em habitabilidade? Habitabilidade tem a ver com a questão de conforto, né? Vou voltar aqui, ó, que a gente falou algumas aulas aí, a parte ergonômica, vamos dizer assim, tem tudo a ver com habitabilidade. Por quê? Que ela vai falar sobre a questão dos espaços que tem que ter. Por exemplo, quando você vai sentar numa cadeira, qual que é o espaço que tem que ter essa cadeira? Qual que é o espaço mínimo, tá? Pessoal, habitabilidade, tudo também ele vai falar em norma mínima, tá? Então, qual que é a altura do pé direito, a altura mínima? Pode fazer. Maior não tem problema nenhum. Pode ser menor, tá? Eu vou dar uns exemplos aqui de habitabilidade. Então, daí a importância de você conhecer.
ter conhecimento das normas aonde você trabalha, né? Uma da empresa, as normas que elegem isso daí, por exemplo, a Norman, né? Então, navegação interior, Norman 212, navegação mar aberto, Norman 201, né? E a sociedade classificadora, né? Ela tem o seu próprio livro de regras. Ou seja, ela pega a Norman e dá uma melhorada legal, né? Então, o que eu coloquei aqui da Norman 202, principais capítulos aqui que tem uma quantidade significativa aqui de itens a ser verificados. Então, eu coloquei os capítulos, mas quando eu falo capítulo 2 vai no anexo 2 que tem alguma coisa lá, né? Capítulo 8 vai no anexo 8 que tem alguma coisa lá. Então os capítulos 2 3 4 5, 6 e 8 você vai... O ideal é você conhecer um pouquinho, né? E depois seus anexos, apesar porque na hora que a gente começa a abrir para ler, ele sempre vai mandar a gente ir lá para o anexo. Ó, tem que ter isso aqui, ó, anexo e tal. Então, e aí você vai começar a entender um pouquinho mais sobre aquele, ó, por que tem que ter uma determinada altura, por que tem que ter um espaçamento X, né? Então, né, você vai estar baseada cientificamente aí, né? O porquê que tem que ter, né? Por exemplo, habitabilidade para embarcações com AB menor que 20. Então, eu vou verificar lá é, a habitabilidade só vai ser empregada em embarcação a partir de um determinado porte. Se for menor, ela não precisa. Não é que ela não precisa, que não precisa ter, né? Geralmente, um dono de embarcação bom, fala, não, eu quero uma embarcação, apesar de não ser normativo, mas eu quero que a minha embarcação atenda aí esse quesito aqui, tá? Então, daí a importância de você conhecer, de ter um detalhamento de projeto, né? Porque senão você vai ter que ficar abrindo a Norman aqui para verificar, ó, esse balaustrada, qual que é o tamanho, né? Você não precisa vir aqui no capítulo 6 e pegar e estudar, né? Você com detalhamento de projeto, você já vai ficar é, com o detalhe do projeto na mão. Você não precisa correr atrás da Norman. A gente está aqui falando sobre habitabilidade, né? Então, na hora que você pega, isso aqui é só um anexo, tá? O anexo aqui tem umas 9 páginas aqui, ó. E aí você vai verificar tudo que é habitabilidade, como eu falei para vocês, ó. Desde do espaço do compartimento que tem que ter, ó, se é um camarote, se é um banheiro, qual que é a altura do pé direito. Ah, não é isso daí. Ah, qual é a quantidade de banheiro que tem que ter em embarcação? Qual é o... Enfim, está tudo descrito aqui na habitabilidade, tá? Então, o anexo 3M da Norman vai dar todo esse vai mostrar quais são esses requisitos. Por exemplo, ó, qual é a quantidade e dimensão de banheiros que tem que ter em embarcação? Isso vai depender da quantidade de pessoas, qual o tipo de atividade que ele faz, se é travessia, se é viagem, um curso. Com a viagem que vai demorar mais de tantas horas, ele vai ter que ter mais banheiro ou menos, né? Então, para cada item aqui, a gente tem que pegar e ver essa tabelinha, tá? Outro ponto importante é eu saber aqui as características de tamanho que tem que ter cada um desses compartimentos. Por exemplo, ó, o banheiro. Qual que é o tamanho mínimo que eu preciso do banheiro? Então, aqui, ó, 800 por 1,630. Nessa configuração. Por quê? Está dizendo aqui, ó, que o banheiro aqui, a parte de cortina tem que ter 700, né? Então, ela fala, ó, esse aqui é o tamanho mínimo do banheiro. Para o chuveiro. Mas eu tenho o tamanho mínimo para o vaso sanitário. Tamanho mínimo para a pia, o lavatório, tá?
Então, para cada um desses itens, eu vou ter um tamanho mínimo, tá? Então, daí a importância da gente pegar, conhecer, para de repente não chegar de última hora, o cara fala, ah, diminuiu a meio metro aqui que é o suficiente. Aí você vai diminuir o meio metro. Só que você diminuir o meio metro, ao invés de 1,60, vai ter 1,20 ali, 1,10. Resultado, o banheiro seu já não vai ser um banheiro, só vai ter um chuveiro e um lavatório, não vai ter nada mais. Então, compensa, né? É, quem está acompanhando a obra, o historiador que está acompanhando a obra, ele vai lá e vai verificar, opa, não está atendendo. O banheiro aqui ele está fora da norma. Então, passa a cumprir a regulamentação. Ou você ajusta, ou então não pode ser banheiro, tá? Então, isso para cada um dos compartimentos que tem embarcação. Então, algum deles tem escrito lá quais são é, as dimensões mínimas que tem que ter lá. Ó, embarcação que tem passageiro, né? Então, qual que é a largura mínima que tem que ter, né? 450, ou seja, onde nós encostamos aqui. Se for um banco duplo, a largura mínima 860, né? Qual que é a profundidade aqui do nosso assento? Ó, no mínimo 400, no mínimo. O espaçamento entre o vão entre duas poltronas tem que ser no mínimo 900. Ah, se for mais, ótimo. Se for menos, não pode, tá? Então tive muito problema na construção de embarcação que tinha cadeira, né? Por quê? O pessoal, não, assim dá. Não dá muito não, né? Tem que medir, ir lá e medir exatamente. Ah, porque quantas embarcações eu já fiz? Ah, aqui cabe 150. Na hora que a gente ia fazer o posicionamento das cadeiras, estava 110, 120, o pessoal ficava doido. Falei, não, não é do seu jeito, é do jeito que manda a norma. A norma está dizendo isso aqui, vamos acatar. Ó, pé direito, né? Como eu falei ali. O pé direito, ele é a medida do convés que você está até o convés superior, a sua cabeça, imediato à sua cabeça, tá? Então, seria isso aqui, ó, desse convés até aqui. Então, esse é o pé direito. O vão tem que ter pelo menos 1,90 m, 1.900 milímetros, tá? Então, atenção aí, porque tem que ter pelo menos 1,90 m, tá? Então a gente verifica aqui, ó, o cara constrói tudinho lá, ah, não precisa estar essa altura, tira 15 centímetros, dá BO, dá BO. Depois de pronto, como que você vai desmontar isso daí? Tá? Então, já peguei alguns casos aí feios, ah, vou para a Marinha lá resolver lá. Não é tão simples assim. Ah, mas eu e minha família que anda, né? A gente tem só 1,60 m, não tem problema nenhum. Mas não é essa a questão. A questão é um padrão de norma. Se a norma está falando que a altura mínima é tanto, não pode sair diferente, né? Então a gente vem internamente aqui para medir desde do convés principal até o convés superior. Pessoal, isso daqui é o vão livre, tá? Que a gente precisa para andar, tá? Porque se eu começar aqui, ó, colocar revestimento, colocar resultado, será que vai ter 1,90 m livre? Então, daí a importância a gente saber os compartimentos. Vão ter revestimento? Vão. Beleza. Ah, tá com 1,90 m. Tá com 1,90 m, você tem que lembrar, opa, vai vir estrutura, vai vir revestimento. Ó, a estrutura vai perder uns 6 ali. Mais revestimento, vai perder mais uns 10. Opa, 1,90 m só dá?
Será que eu não vou ter que aumentar um pouquinho mais? Ah, eu vou pegar e colocar piso aqui no convés principal. É um piso cerâmico. Se eu for colocar um piso, pode ter certeza que eu vou aumentar ali uns 5 centímetros. Então, daqui a pouco ele vê que o barco dele não era tão grande assim, né? A mesma coisa para os demais compartimentos. Você pega um camarote, você tem medidas ali, que você tem que seguir. Ó, o camarote tem que ter 1,90 por 1,60, né? Aí cabe ali, ó, um beliche. Se eu fiz a montagem obedecendo isso daí, só que depois eu peguei, coloquei a estrutura interna de um lado e do outro, coloquei o revestimento, de 1,90 vai me sobrar quanto? 1,90 menos 15, menos 30 sobrou, né? Aí o cara, não, eu coloquei 2 metros, era 1,90, já coloquei 2. Mesmo assim, sobrou 1,70. Aí ele vai comprar uma cama na loja de móveis lá, beleza. Vai instalar na embarcação. Como que vai instalar? De 1,90 diminui para 1,70, ele coloca a cama lá, não cabe a cama, né? Ou então ele fez a estrutura lá, coloca o colchão, não cabe o colchão, né? Vai ter que cortar o colchão para caber lá. Só que não é isso aí, cortar para caber. Ele pode até cortar para caber. A embarcação vai ser vistoriada. Alguém vai ver, vai notificar e falar, ó, a embarcação tem menos, a distância é menor do que deveria ser, tá? Então, tudo isso é falta de um projeto detalhado. Quando você tem um projeto detalhado, esse tipo de erro dificilmente vai chegar até vocês, tá? Então, é importante, não é importante porque eu quero o projeto, é importante porque você evita erros, né? E com pessoas treinadas, isso aí facilita bastante, né? Então, não é pegar aqui, abrir a norma, o checklist, ó, o camarote tem que ter 1,90. Não sei, o camarote tem que ter o que está no projeto, né? Se o projeto estiver falando que tem que ter 2 metros, ótimo. Marcações no casco. Depois do casco pronto, fazemos um monte de coisa, teste e tal, mas eu tenho algumas coisas que precisam colocar no casco, não é um casco branco lá, né? Então, tem as marcações de casco. Vocês estão vendo aqui algumas marcações, estou mostrando aqui, né? Mas eu preciso de uma série de marcações, né? Onde colocar, como colocar, quais as dimensões disso daqui, né? Qual é a cor que eu vou utilizar, né? Então, são várias perguntas que o item vai trazer para a gente, né? Então, vamos lá. Por exemplo, eu preciso ter no casco da minha embarcação o nome da embarcação, o nome do porto de inscrição, a escala de calado, as marcas de borda livre. Tá? Então, vocês estão vendo aí que eu tenho algumas coisinhas para fazer. Alguém já fez a numeração, é só fixar. Não é só fixar, tem um procedimento aí de é, fixar cada uma dessa numeração. Vamos já detalhar isso daí. Bom, importante, na proa da embarcação, os dois bordos, bombordo e borete, tem que ter o nome da embarcação, né? Na popa, eu tenho que ter o nome da embarcação e o nome do porto de inscrição. Tá? Tá aqui um exemplo. Manaus AM. Ah, mas eu coloquei só Manaus. Não tem problema nenhum, tá? O que importa é o porto de inscrição. Porto é esse aqui. O AM você colocou porque você pensou que... porque capitania não tem em todo lugar, né? Então, dificilmente você vai ver duas Manaus aí, ó, capitania de Manaus, não, é só essa daqui.
Embarcação com inscrição, aliás, com arqueação bruta menor que 20, tem que colocar o número de inscrição que vai no documento de inscrição da embarcação, você vai colocar no meio da embarcação, tá? Então, tem essa numeração aqui. Ó, aqui são as escalas de calado. Então, a escala de calado é aquela numeração lá, 0, 2, então vai subindo, né? De 20 em 20 ele vai subindo. Essa escala de calado, eu coloco em 3 lugares na embarcação. Se a embarcação for acima de 20 abs, tá? Eu coloco avante, a ré e a meia nau, tá? Então, avante é na onde a roda de proa começa a subir, tá? Então, quando você não conhece, o ideal é você ter medida. Quantos metros do espelho até a primeira linha? Quantos metros do espelho até a segunda linha? Então é assim que funciona. A gente faz um desenho, posiciona lá, mostra a localização de cada um deles, tá? E vamos fazer o trabalho. Pessoal, agora tem mais um ponto importante. Já sei a posição longitudinal. E a vertical? Sempre vai começar do marco zero. Eu vou pegar uma linha de referência da minha embarcação, a linha mais baixa é a linha de quilha, tá? Então, toda essa escala aí, ela vai começar ali no marco zero da linha de base da embarcação, do ponto mais baixo. Daí vai começar 0, 2, 4. Então ela anda de 2 em 2. Vocês perceberem aqui, ó, 1 metro, 2, tá? Até a linha de convés. Vocês estão percebendo que ela está sempre em contraste com o fundo da embarcação, tá? Então tem lugar que você vai ver a numeração, tem lugar que você vai ver ó, aqui, ó, 10 metros e o M aqui, ó, que significa que é 10 metros, né? Então, teoricamente, vamos ver aqui esse lado aqui, ó. Ele vem medido a partir da linha de base, ou seja, da sua embarcação, mesmo que esteja com trim, tá? Então, a cada 20 centímetros, você entra com uma nova letra, tá? Então, você tem aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, 10 metros. A parte superior aqui, ó, tá com 10 e 10. Quando ele subir aqui até esse primeiro 2, né, significa que ele já andou 10 centímetros, tá? Então você anda 10 e pula 10, coloca 10. Cada letra dessa daqui ela tem 10 de altura. Então você vai verificar, ela tem 10 de altura e fica 10 sem nada. 10 de altura e 10 sem nada, tá? Então para não ficar muito poluído, né, você coloca dessa maneira, né? E a gente consegue saber qual é o calado que está na embarcação naquele exato momento. Bom, borda livre é uma outra marcação que tem, né? Então a gente vai regular aqui qual a necessidade desse, dessa marca estar a bordo da embarcação, tá? Então as embarcações, um detalhamento também que vem de fora, tá? E a gente vai ter que fixar de acordo com o que está no projeto da embarcação. Então vocês estão percebendo aqui, é um disco simples, né? Está dizendo aqui, ó, altura e largura. E essas iniciais são as iniciais de quem está fazendo a vistoria. Ó, é a capitania do esporte. Ó, é a classificadora A, B ou C, tá? Então, ela vem é, é, do órgão que está fazendo essa inspeção. Ó, mudou. Agora quem vai fazer aqui é a classificadora Birocolombo. Mudou, aqui é B, C, tá? Então, isso daí ele vai mudando. Então, se o meu barco for maior, não importa. Tem uma medida padrão isso daqui, né? Tá vendo aqui ó, a medida das letras? 25 por 35. É medida pequena, não tem nada grande.
Tá? Esse é o disco, né? E todas as marcas que compõem o disco, né? Então, tudo isso é fabricado e é montado. Então, a gente vai montar isso daí, tá? É montado no meio da perpendicular de ré, ou seja, aliás, no meio da seção mestra, no meio da embarcação, quase, né? Eu tenho essa linha aqui. Essa linha a gente chama de linha de convés. Ela tem, todas as linhas, ela tem 25 milímetros de espessura, tá? Eu tenho o famoso disco, né? Que é esse daqui. E no centro do disco eu tenho a área de navegação que ele vai atuar, né? Se é área 1, se é área 2, colocar o 2, sempre é mais crítica, tá? E a dimensão desse disco, né? Não é porque o meu disco, o meu barco, de um barco maior, que eu vou fazer um disco maior. Senão eu vou ter sérios problemas depois aí para mim poder fazer alguma manobra. Bom, e aí tem vários tipos de disco, tá? Então tem que pegar o que veio no projeto, tá? Vai descer um desenho de detalhamento, tá? Aqui é uma embarcação que é área 1 e área 2, então o disco pode ser desse jeito. Aqui é um disco que tem também anda em água salgada, né? Ou então área 1, área 2 e água salgada. Aí você tem que fazer requisitos que vai atender na pior situação, né? Porque se atende na pior, por exemplo, a área salgada, o suspiro, ao invés de ter 450, tem que ter 760. Aí você vai atender isso daí, né? E aí, por diante. Bom, como eu falei para você, a gente faz a leitura, né? E é em milímetros, ó, 378. Bom, né? A leitura é realizada na parte superior, ou seja, eu sempre pegando aqui da parte superior até a parte superior dessa linha. Essa é a minha borda livre, ou seja, essa é a minha reserva de flutuabilidade, né? Eu não posso carregar nada mais aqui, porque senão eu vou ter problema, tá? Eu tenho uns horários aí que eu posso fazer essa medição, tá? E aferir. Lembrando do aferimento da trena tá bem alinhada, tá? Bom, e a parte de contraste, né? Então, ninguém vai pintar o laranja no laranja. Esse é o ponto importante, porque não adianta, porque que ia servir eu fazer uma marcação, isso serve para qualquer uma das marcações. Fazer uma marcação, pintar na mesma cor do fundo. Então, não tem sentido, né? Estanqueidade do casco, né? Entra na parte de teste já, né? Então, o casco ele é testado para verificar se está estanque, né? Ninguém vai colocar um navio na água sem fazer teste nele, principalmente para ver se não está vazando, né? Então, a ideia é garantir a, a resistência, a integridade estrutural. Pessoal, o pessoal fez ali, ó, os acessórios, fizeram as portas de visita, fizeram o suspiro. Como que eu vou instalar? Tá? Pessoal, eu vi na norma da Marinha que a altura é 150. Beleza. Aí o cara vai, faz aqui, a porta de visita aqui. Eu tenho que ter aqui uma soleira aqui, né? Essa altura aqui, essa braçola de 150 milímetros. Beleza. Aí quando a gente vai a bordo, eu tenho que ficar atento porque a altura dela é 150, a partir do convés. Mas, geralmente, uma parte dessa daqui, ele vai descer uns 5 centímetros para baixo. Ele, por exemplo, ele fez a abertura lá para colocar essa escotilha. Quando ele fez essa abertura,
ele desceu essa braçola 5 centímetros. O que vai acontecer? Ele tem que descer um pouquinho mesmo até para dar uma segurada na estrutura, né? Porém, na hora que ele desceu 5, se eu fiz uma aqui com 150 milímetros de exato, o que vai acontecer? Do convés para cima vai ficar apenas com 100 milímetros. E aí eu vou ter um problema que não vou atender na norma, tá? É um requisito mínimo de norma. E aí aí eu vou chorar, né? Porque eu vou ter que tirar, refazer, não é um negócio assim, né? É mais complexo, tá? Então, daí a importância da gente, do posicionamento dos acessórios de casca, né? Qualquer tipo de acessório, né? Qual que é o tamanho? Eu tenho que fazer na íntegra, né? Agora, vocês já sabem aí como fazer, tá? Então, a gente já teve muitos problemas com isso, né? E a gente tenta melhorar aí. A mesma coisa acontece com o suspiro da embarcação. O suspiro vai acontecer a mesma coisa, ele tem uma altura mínima ali. Qual que é essa altura mínima, né? Então, acabei trazendo aqui, compilando aqui, ó, isso aqui, ó, tá em verde aí, é o que a norma da Marinha pede, altura mínima. Suspiro isso daqui, ó. Cada compartimento, principalmente no porão, ali tem um suspiro, tá? Qual que é a altura mínima? Área 1, 450 milímetros. Área 2, 160. Então tem que ficar atento com alguns detalhes. A gente vai já explorar isso daí, tá? Por exemplo, qual que é essa altura aqui? Aqui é o meu suspiro. Não é o 760, por exemplo, 450 até aqui em cima. Não. Essa tubulação aqui, ele para um pouquinho antes, um dedo antes, né? Então, é daqui até lá embaixo. Então, daqui até aqui embaixo, até a linha de convés. Aqui tem que estar uns 450. Então, aí a gente vai lá e mede lá, não tá menor. Ah, mas se tiver maior, se tiver maior, não tem problema nenhum, pode estar menor, tá? Porque, como você sabe que a entrada tá aqui, a entrada de ar está nesse ponto? Então, a gente sabe que pelo menos fica um dedo ali em cima dessa tampinha, tá? Então, a questão é por onde começar a entrar água. Não é 450 de altura? Então, é aqui. Tem um outro tipo de suspiro muito usado também, esse daqui. Então tem muita gente que, média daqui de cima até aqui embaixo. Não, não pode ser isso. 450 é aqui é do ponto mais inferior, ou seja, desse ponto aqui para baixo, até a linha de convés. Aqui que tem que estar os 450 centímetros, milímetros, tá? Então, na hora de fazer o suspiro, lembrar que eu tenho que colocar pelo menos uns 5 centímetros a mais, porque é a quantidade de aço que vai passar para o convés inferior, tá? Então, não levar em cima exatamente, tá? Então, são pontos aí que a turma erra muito, né? Então, agora vocês vão ter a chance de fazer acertando. Bom, suspiro, ainda falando de suspiro, a gente tem ali a tanque de combustível, né? E quando suspira do tanque de combustível, a gente tem que ter uma telinha corta-chama. Isso é requisito de norma, tá? Então, essa telinha aí serve para evitar que alguém pegue, passe lá no suspiro e joga alguma coisa para dentro do tanque, tá? Então, eu achei uma foto do suspiro de tanque de carro, né? Mas aqui do lado uma telinha qualquer. Aí, então você vai poder cortar essa tela, encaixar em determinado local lá, justamente para alguém estiver lá e jogar um chiclete por dentro para tentar fazer parar
parar o motor, vamos dizer assim. Se jogar algum produto lá, pode entupir a tubulação e dar uma faísca legal, né? Bom, tenho também outros tipos de suspiro. Por exemplo, isso aqui é aquela balsa petroleira, né? Então, já tem um suspiro que vai verificar aqui que a altura dele está diferente. Só, aqui a norma não pede nada aqui em relação a isso, tá? Então, geralmente, esses suspiros estão ali na faixa de 2 metros de altura para cima, porque ele está soltando aqui é, uma, uma válvula de vácuo de pressão, então ele está soltando gases, tá? E aí, como tem sempre gente andando ali, a turma faz mais alto porque o gás está ali, mas ele está alto. Então, quando o barco está navegando, não tem problema nenhum, tá? Você está andando lá, mas você está respirando combustível, mas você consegue andar. E essa válvula nova aqui, ó, é uma válvula que hoje a turma pede. Lembra da válvula quarta-chama? Tá? Então, ela aqui lá tem embutida aqui a válvula quarta-chama, tá? Então, tem todo um ritual para se fazer uma válvula quarta-chama. Não é qualquer um, não. Pessoal, soleira. Soleira da... O que é a soleira, né? É exatamente isso daqui, ó. Quando você está num compartimento externo, quer entrar para dentro de uma casaria da embarcação, você tem que prover uma determinada altura aqui, ó. Por quê? Tem ações climáticas, né? Você tem a própria correnteza que está ali, balançando ali. Você tem, às vezes, a proteção para não, pra na hora que estiver navegando, não entrar algum bicho. Enfim, tem N alternativas aí. Então, essa altura aqui também tem que obedecer aos requisitos da área de navegação, que tem a ver com o capítulo 5, né? Esse quesito aí tem que atender pelo menos 150 milímetros para a área de navegação 1 e 260 para 2, tá? Então a gente vai aqui e vai medir. Então a gente já viu muita embarcação andando com 100 aqui. Ah, mas nunca teve problema. Não é essa a questão, nunca teve problema. Não está atendendo a norma, tá? Então a gente tem que fazer atender a legislação. Braçola, como se fosse a soleira ali, né? Mas aí, onde tem uma escotilha de carga, a gente chama aqui de braçola. É a mesma coisa que nós falamos ali da porta de visita, tá? Se ela passar ali para baixo do convés, lembra que ela passa uns 5 centímetros mais ou menos, é feita a solda, mas depois daqui ele fica frágil, né? Então, é interessante pedir para fazer um reforço, tá? Reforço estrutural aqui nessa região. Aqui é um outro tipo de braçola. Ah, mas por que está dessa altura aqui? Bom, embarcação, ela possivelmente classificada a mar aberto, então os sistemas é um pouquinho diferente, tá? Tá? Mas, como eu falei, é requisito mínimo, tá, pessoal? Não quer dizer que você vai fazer exatamente ela, tá? Quando a gente fala o mínimo, a normal ela trabalha com o mínimo, tá? Então, o mínimo é o mínimo ali, tá? Mas não quer dizer que ela vai ficar por aí. Quando a gente olha por aí, pô, mas aquele suspiro é mais alto, aquela braçola é mais alta. Não tem problema nenhum, tá? Então, a diferença é que quando a gente coloca alguma coisa maior, com altura maior, por exemplo, acima do requisito mínimo, a gente tem que ver é, se está atendendo o projeto também, tá? Porque às vezes o projeto vem acima do mínimo, por algum motivo específico, ok? Então, eu ia falar da diferença, qual é a diferença do requisito mínimo de requisito de projeto? O requisito mínimo da norma e o requisito de projeto. Alguém pode
Renato, Will, Pedro, qual a diferença do requisito mínimo do requisito de projeto? O Meu requisito mínimo, mestre. pode, pode falar, Renato. O Não, eu digo requisito, assim, que em termos de requisito, né, assim, né, porque o requisito de projeto, ele está ali todo detalhado do engenheiro, né, para que chegue na montagem. Eu acho que é mais ou menos isso, né, assim, né, que o processo, né, do requisito do projeto, né, para o requisito mínimo, né. vou complementar aqui. O requisito mínimo, a norma, as normas, coloca lá quais são os requisitos mínimos. Por exemplo, ó, eu quero a altura do pé direito 1,90. Isso é o mínimo, tá? Mas aí a gente entra nesses ferry boat aí, o convés principal ali está com 2,80 m, 3 metros de altura, né? Isso é requisito de projeto, ou seja, o de projeto, ele tem que atender o mínimo, no mínimo, o mínimo, tá? O mínimo é a norma que coloca, ó, tudo que é mínimo. Daqui para baixo você não pode fazer nada. Estou falando que a altura da balustrada é 1 m. Pode colocar 1,05 m? Pode. Pode colocar 90? Não, né? Então, o mínimo, é o requisito estipulado na norma. Já o requisito de projeto, né, é o requisito que vai atender as condições operacionais do projeto. Não quer dizer que o mínimo da norma vai atender as execuções operacionais do projeto. Aí você tem que atuar no seu projeto para fazer com que esse requisito mínimo seja maior do que o requisito de projeto seja maior do que o requisito mínimo, tá? Então, geralmente, o requisito de projeto é igual ao requisito mínimo ou maior, tá? Então, você nunca vai ver menor. Se vê menor, é que tem alguma coisa errada, ok? Positivo, professor. Então significa que eu tenho de seguir o projeto, né? Eu não posso seguir, fugir à regra, né, do projeto, né? Para que não, quando chegar a hora de fazer a vistoria, dê tudo certo. Ou seja, como o senhor falou anteriormente, agora há pouco, né? Você tem que fazer o certo para não fazer, para não refazer, né, o projeto. Isso, exatamente isso daí, tá? Então, basicamente é isso aí. Claro, tem muito mais. Na próxima aula a gente vai continuar aqui. A gente trouxe mais alguns exemplos aí, tá? Falando de requisito mínimo, tá? Não pode estar inferior ao mínimo, né? Daí para cima pode tudo. Inferior não, ok? Aí a próxima aula a gente continua aí e eu vou falar um pouquinho sobre orçamento também para você fazer um memorial de cálculo ali, ó, quanto eu vou gastar de material, tá bom? Alguma pergunta? Então, pessoal, é, amanhã a gente já disponibiliza aí essa aula aí no grupo para vocês, tá? E aí qualquer coisa pode mandar mensagem direto lá que a gente vai respondendo, tudo bem? Então, obrigado então por hoje, pessoal.